Mensagem do céu. Nós estamos aí estudando o livro de Michelet, Provérbios. Espero que tudo corra bem aqui, queridos, né? Quando liga uma máquina aqui, a nossa internet, ela dá uma piscadinha. Tomara que ela não morra, né? Vamos lá, queridos. Nós estamos Michelet, Provérbios 23, versículo 9. Olha só. Não fale aos ouvidos de um tolo, pois ele desprezará o bom senso das suas palavras. Assim como uma pessoa mesquinha não ouvirá palavras de sabedoria, quando ela vir a sua comida sendo consumida, o tolo também não ouvirá as palavras de sabedoria em nenhuma circunstância. Porquanto não se deve dizer-lhe palavras de sabedoria, porque ele desprezará. Aí a pergunta que fica no ar: como é que eu sei que uma pessoa é tola? Eu não posso falar aos ouvidos de uma pessoa tola. E como é que eu posso julgar que uma pessoa é tola? Eu só sei que uma pessoa é tola se ela faz o quê, queridos? Como é que eu sei que alguém é tolo? Como é que eu posso compreender como é que eu posso chegar à conclusão de que uma pessoa é tola? Como que isso entra no meu coração sem que eu julgue, não é? Eu julgue aquela pessoa de uma maneira pejorativa, não é? O tolo vai ser apresentado para a gente dentro das Escrituras, trazendo para o dicionário uma pessoa que não atinge as coisas espirituais. Ele não é uma pessoa boba, ele não é uma pessoa que traz uma deficiência mental, não é isso. É uma pessoa que não atinge ao conhecimento que estão nas Escrituras. Ele nega esse conhecimento, ele vive esse mundo de acordo com os seus sentidos. E ele experimenta as situações não porque ele tem uma orientação, um conselho, ele confia no que foi registrado nas Escrituras. O tolo faz as coisas, como eu vou dizer, empiricamente. Ele aprende com aquilo que ele está errando. Olha, eu fiz isso, deu errado, então eu não vou fazer novamente. Eu só posso compreender que alguém é tolo se ele fizer tolices. E quando eu reconheço que alguém fez uma tolice, eu não estou julgando, eu estou constatando. Nós podemos fazer tolices? Claro que nós podemos fazer tolices. Nós podemos ser enganados, comprar uma coisa que não tem aquele valor. Uma pessoa pode dizer que está fazendo algo por nós e quando você vai ver, aquilo não era real. Compartilhei com vocês. A gente fez uma compra de alguns ferros de construção e entregaram a menos, não é? Graças ao Eterno, o Orochi de Mar estava aqui, contou lá os ferros, né? Aí eu entendi que eu tinha que contar. Ou seja, na minha mente, se eu comprasse uma quantidade de coisas, eles iriam entregar a quantidade de coisas, porque eu faria isso. Isso é tolice. Isso é tolice. Se não, na nota que chega para a gente, não vinha uma coisa para a gente assinar que nós conferimos o recebimento. Nós conferimos o recebimento. Então, se eles estão certos que estão entregando a quantidade correta, por que motivo teria de estar junto da nota uma conferência do recebimento? É tolice não contar. Muitas vezes você pode, mas vai parecer da pessoa que eu estou desconfiando dela. Não, queridos, vai parecer para a pessoa que você não é tolo, não é tola. Você está no exercício daquilo que você tem de fazer de fato. É muito importante que nós entendamos que uma pessoa, queridos, que age tolamente, que rejeita aquilo que o Eterno fala, como que vai ouvir a gente, amados?
Por isso que eu sempre oriento vocês, se a pessoa não está buscando orientação, não está buscando informação, para que você quer dar? Para que você quer falar aos ouvidos de uma pessoa que não quer te ouvir? Isso é tolice. Nunca obrigue ninguém, queridos. O sistema religioso faz isso com as pessoas. Nós não temos essa prática. Não fique aí nos Facebooks das pessoas aí, isso aqui não está certo, olha, na Bíblia está escrito isso. Queridos, não façam isso, queridos. Se alguém te perguntar, saiba como responder. Mas se não te perguntarem, não dê ideia. Por favor, deixe as pessoas desejarem saber o motivo pelo qual você vive em novidade de vida. Tá bom? Versículo 10. Não remova o marco antigo, nem entre nos campos dos órfãos. Não entre no campo de um órfão para colher o produto deles, acreditando que eles não têm ninguém para protegê-los e são incapazes de se defender. Queridos, a questão de remover os marcos antigos, e é algo que nós temos visto continuamente, nós vemos nas leis, não é verdade? As leis, elas têm removido os marcos antigos, não é? Nós temos leis hoje que vão ao contrário completamente ao que as escrituras dizem. As leis têm pego as estacas que estavam... Queridos, eu não duvido, escuta o que eu vou dizer a vocês, eu não duvido que um dia seja promulgada a lei da eutanásia no nosso país. Eu não duvido disso. Eu não duvido. Não é? Eu não duvido que leis serão elaboradas para que os filhos possam entregar seus pais à morte. Eu não duvido disso. Não é? Importante nós termos entendimento que esses marcos antigos, marcos são limites. E a Terra hoje, queridos, ela está vivendo ilimitadamente. O mal hoje, ele tem um sistema absurdo de domínio e manipulação das vidas de cada um dos indivíduos deste planeta. Não entrar no campo de órfãos, muitas vezes nós vamos ver isso de um modo espiritual, queridos. Pessoas que ainda não tiveram conhecimento do sagrado, não entendem que tem um Pai nosso que está no céu. Elas vivem orfanadas, mas não nos dá o direito de usar dessas pessoas. Nós temos de zelar e sermos modelo na vida de cada pessoa que está sobre a terra. Da mesma maneira que nós gostaríamos de ser tratados, nós precisamos aprender a tratar cada vida. Versículo 11. Pois o seu Redentor é poderoso e ele defenderá a sua causa contra você. Versículo 12 vai dizer que os ensinamentos que Hashem, o Eterno, nos tem dado, nem sempre vai fornecer a uma pessoa a defesa suficiente contra o domínio do seu próprio coração em relação ao poder do mal. Existe uma luta intersuficiente. A defesa contra o domínio do coração pela autoridade do mal. Essa luta interna que ocorre nas nossas vidas, dos desejos construtivos e destrutivos, pode ser influenciada pelo bem, prestando-se atenção à palavra de conhecimento, que são palavras opostas à palavra de sabedoria, queridos. A palavra de conhecimento é diferente da palavra de sabedoria. A palavra de conhecimento é algo que ocorrerá. A palavra de sabedoria é algo que ocorreu. A palavra de conhecimento vai trazer para você um dom profético, algo do futuro, algo que virá. E a palavra de sabedoria é algo que já todos podem experimentar, que terão o mesmo resultado. São coisas evidentes e diferenciadas. As evidências do Eterno e sua objetiva criação do mundo devem ser observadas continuamente sobre nossas vidas.
Nós não podemos perder, queridos, que esta terra tem um Criador, tem um Feitor, tem alguém que determinou que tudo existisse, tudo se fizesse. Essa moralidade natural adquirida pelo estudo da vida humana, da natureza do mundo, fará então o coração nosso nos aplicar evidentemente a disciplina moral. É importante que nós tenhamos entendimento que os fracos, que têm lutado ainda com dificuldade com relação à sabedoria e ao conhecimento, têm um Redentor que tem cuidado deles para redimi-los. Aquele que redime um campo é normalmente um parente da pessoa que reclama a propriedade. E o Todo-Poderoso, ele age pelo pobre, pelo órfão, pelo necessitado, investido desta função e prioridade. A prioridade do Todo-Poderoso é o necessitado, é aquele que precisa de socorro. E certamente ele virá e punirá todas as pessoas que se levantarem contra os direitos de outra pessoa. Não é? Eu acabei lendo também para vocês o versículo 12, que você aplique o seu coração à disciplina moral, aos seus ouvidos as palavras de conhecimento. E essas palavras de conhecimento vão te instruir como você pode ser bem-aventurado em tudo que você realizar. Tá bom, queridos? Aplique o coração a essa disciplina e os seus ouvidos a essa palavra de conhecimento. Versículo 13, não retire a disciplina moral de uma criança, embora você venha discipliná-la com uma vara, ela não vai morrer. Mesmo que uma criança não seja suficientemente crescida para acatar seriamente qualquer advertência da punição divina pelo pecado, uma forte disciplina moral não fará mal a uma criança. E quando você disciplina uma criança em desenvolvimento, você se poupará de disciplinar um adulto completamente contrário às instruções que você mesmo gostaria que ele adquirisse. Queridos, há uma grande discussão acerca da educação infantil, né? Isso já desde a minha primeira formação na área de pedagogia. Eu já vi essas discussões onde os marcos antigos, os limites dos filhos, estavam sendo completamente removidos pela nova pedagogia. A nova pedagogia dizia que um pai não tem mais o direito de educar os seus filhos. Aliás, se um pai repreender duramente seu filho, ele pode até ser denunciado ao conselho tutelar, a uma delegacia, entre outros, não é? Estou falando de uma disciplina, não estou falando e sou completamente avessa a qualquer ação de violência contra a vida de uma criança. Uma criança, ela não nasceu para que você, por ser maior, mais poderoso, pudesse exercer sobre ela domínio. Você não pode ter domínio sobre o seu filho. Você tem de ensinar o seu filho a ter o domínio do Eterno sobre a vida dele. Você precisa instruir o seu filho a amar ao Eterno, a compreender que o Eterno está observando a vida dele em amor. Você precisa mostrar ao seu filho, eu tenho netos, queridos, eu tenho netos que têm experiências sobrenaturais com o Todo-Poderoso. Experiências que eu não consigo descrever a vocês, algumas coisas que eu tenho visto crianças terem entendimento muito mais do que adultos. E essas crianças, queridos, quando são conduzidas pelos seus pais, não ao mundo de fantasias, porque há pais que levam deliberadamente os seus filhos para o mundo de fantasias e depois querem que os seus filhos saibam discernir entre o mundo da fantasia e o mundo da Torá, o universo da Torá. Se você instruir o seu filho no caminho que ele deve andar, quando ele crescer, ele não vai esquecer dele. Ele não vai esquecer, ele vai saber o caminho de volta. Existe uma fábula, que é uma fábula que você deve conhecer, que é chamada João e Maria. Nessa fábula, as crianças saíram desordenadamente e foram parar na casa da bruxa. E eles fizeram um caminho de volta de pães. E esses pães, as aves do céu vieram e comeram. Mas, quando eles fizeram um caminho de pedras, eles souberam voltar. Queridos, quando você faz para os seus filhos um caminho de pedras,
eles vão saber seguir o caminho de volta. E estas pedras não são outras, senão as instruções da Torá, para que seus filhos não sejam aprisionados por esse mundo tenebroso, que é a única coisa que quer devorar nossos filhos. Queridos, um pai pode até se cansar do seu filho, das suas malcriações, das suas afrontas, mas eu garanto para você que o traficante não vai se cansar do seu filho. O traficante não se preocupa se seu filho trabalha, não trabalha, se ele passa o dia inteiro no videogame, se ele passa o dia inteiro assistindo televisão, se ele não quer trabalhar, se ele não quer estudar. Eu fico impressionada como para eles a única coisa que importa é o que serve. Nós precisamos compreender que os nossos filhos têm um valor imenso para o eterno, para o futuro, para as pessoas com quem eles vão se relacionar. Os nossos filhos poderão ser bênção ou maldição nessa terra. O nosso filho vai poder ser aquele que se opõe ao mal ou aquele que facilita o mal. Os nossos filhos podem destruir nossos casamentos. Nossos filhos podem destruir a vida dos seus irmãos. Será que você pensa nisso quando você olha para uma criança em desenvolvimento potencial e entrega para ela um celular para ela jogar joguinho o dia inteiro? Que tipo de pessoa você está criando? Que tipo de pessoa você está gerando e formando? O que esses jogos estão programando os seus filhos? Se os seus filhos matam muita gente no joguinho, por que ele não pode matar gente no que é chamado vida real? Se tudo que você quer é que seu filho e sua filha fiquem quietos, será que um dia você não pode também tê-lo quieto dentro de um caixão por causa da sua negligência hoje? Queridos, como eu gostaria de ter o conhecimento que eu tive para criar todos os meus filhos quando eu fui criar meus filhos mais novos. Mas eu fui uma tola. Eu aprendi por meio do que eu sofri. Eu gostaria muito de ter aprendido as coisas da maneira como hoje eu posso apresentar a você. Existem pessoas maravilhosas como a Cris Poli, uma amiga querida, que fez aí a Super Nani lá no SBT. Queridos, os livros da Cris Poli, as coisas, queridos, que ela aprendeu para poder ajudar crianças, que é o desejo do coração dela, é trabalhar na área infantil. Eu me dedico a isto também, queridos. Eu me dedico a isto também. Errei muito, queridos, em criar 30 filhos. Muito. Mas eu aprendi demais. E eu digo para vocês, vocês que têm um filho pequeno, guarde esse versículo 13 do capítulo 23. Peça ao Eterno poder e autoridade para que você possa criar o seu filho para Ele, para ser um agente social, um cidadão celestial, para ser um agente do bem nesse mundo, queridos, uma luz sobre a terra. Qual a luz que o seu filho tem emitido? Queridos, eu vejo crianças se opondo aos pais na primeira idade. Amados, o que vai ser essa criança na adolescência? Hoje, você que tem um filho pequeno, você tem condições de tratar dessa criança. Queridos, eu vejo aqui as árvores enormes que estão aqui no terreno. Amados, é impossível hoje eu arrancar essas árvores. Impossível para mim. Mas, amados, enquanto está nascendo ali uma árvore daninha, eu arranco com a minha mão. Queridos, não deixe que os seus filhos se tornem planetinha de baobá, como é lá o planetinha do Pequeno Príncipe. Queridos, hoje está no seu poder. Eu sei que você tem muita coisa para fazer, eu sei que você tem muitos empenhos na sua vida, mas você hoje pode educar o seu filho e sua filha. Isso vai ser para você descanso e deleite, alegria e honra. Escuta o que eu estou dizendo a você. Se o seu filho hoje, queridos, tudo na criança cresce. Tudo na criança cresce. A malcriação cresce também. Se você tiver um filho afrontador,
essa criança vai crescer afrontando você. Ela não vai respeitar a sua casa. Ela não vai entender que você gastou, você se empenhou para vesti-la, para dar alimento. Queridos, esquece. Está no seu poder hoje disciplinar os seus filhos? Discipline os seus filhos e você colherá os resultados. Discipline o segundo a Torá, segunda palavra. E você verá os benefícios. Em nome de Yeshua. Você vai disciplinar ela com a vara, mas você vai salvar a alma dela do Sheol, versículo 14. É melhor você. Quantas mães eu ouvi dizendo: eu não tenho coragem de disciplinar o meu filho. Acredite, ele vai ter coragem de disciplinar você. Acredite no que eu estou dizendo. E a vida vai disciplinar vocês dois. Vai disciplinar tanto o seu filho quanto a você. Que o Eterno fale fortemente ao seu coração essa verdade. Meu filho, se o seu coração é sábio, meu coração se alegrará. E eu também. A minha consciência, versículo 16, se rejubilará quando os seus lábios falarem coisas retas. Essas palavras são as reais disciplinas que um pai dirige ao seu filho. Se o filho alcança o conhecimento, o empreendimento da sabedoria, segundo as Escrituras, para fazer o seu coração tornar-se sábio, controlar seus impulsos, suas ânsias, a sua vontade, não somente você estará realizando a alegria dos seus filhos, mas os seus filhos trará para a sua vida a alegria de uma vida ética. O seu filho não terá aquelas lutas internas que as pessoas questionadoras que não sabem para onde vão nem de onde vêm têm. A alegria do Pai será perfeita. O seu coração será alcançado em alegria. Essa é a resposta do Pai ao alcance de um nível mais alto do qual o Filho está tão integrado no conhecimento daquilo que o Eterno tem sobre a vida humana, através do seu próprio entendimento e exemplo, que não há nenhuma necessidade de uma batalha interna para alcançar o autocontrole, o domínio próprio. Esse é o nível que nós podemos levar nossos filhos, que poderá então confiantemente comunicar sua própria visão, vendo o filho falar coisas retas. Esse é o meu desejo para você. Eu tenho filhos, queridos, que me edificam. Eu tenho filhos que me trazem palavras proféticas. Eu tenho filhos que eu vejo lutando e enfrentando coisas gigantescas nas suas vidas e ainda assim conseguem trazer sobre as nossas vidas uma palavra de bênção, uma palavra de shalom, uma palavra que nos motive a seguirmos no meio de tantas lutas e tantos desafios. Vamos orar, queridos? Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem, pedindo-te saúde, Pai, proteção, o elevar da resistência das pessoas nesse tempo de grandes desafios com relação a esse vírus modificado, Pai, que chega agora para atingir toda a terra. Que o Senhor possa nos guardar do mal, como o Senhor falou para a gente fechar a porta da nossa casa até que as calamidades se passassem. E nós estamos vendo isso acontecer realmente diante dos nossos olhos, onde muitas pessoas, Pai, estão presas hoje dentro das suas próprias casas. Nos livre, Pai, de situações orquestradas pelo mal, para fazer o mal para a população, para as pessoas que nós amamos, para aqueles que servem ao Teu nome. Coloco diante do Senhor, Pai, sobre as nossas vidas, que nós possamos ter sabedoria e ter entendimento, ter uma palavra de conhecimento sobre as coisas futuras. Nós possamos zelar por nós e zelar por aqueles que são Teus, ó Pai. Guarda-nos, edifica-nos, faz de nós, Pai, aquilo que nós nascemos para ser. Eu suplico por cada vida, restaura, peço pela saúde de todos, os enfermos, Pai, essa cirurgia desse rapaz, esse jovem, peço para o Senhor sobre as pessoas que estão com câncer,
lidando com uma doença abominável, meu Pai, sabendo eu, Pai, que existe cura sobre a terra. Pelo amor da tua misericórdia, meu Pai, tenha piedade de todos nós. Pai, por amor do teu nome, guarda-nos de toda obra do mal, de toda falácia, de todo pensamento que é contrário ao Senhor. Pai, como nós podemos achar que nós temos mais amor pelos nossos filhos ou mais misericórdia dos nossos filhos do que o Senhor? Como nós podemos duvidar daquilo que o Senhor nos orienta a fazer? Como nós podemos ser tão negligentes e depois colhermos o resultado dessa negligência, Pai? Pai, quanta dor e sofrimento eu amarguei, sem ter entendimento de tantas coisas. Mas como eu posso desfrutar do bem quando o Senhor me deu entendimento, quando eu pude me tornar, Pai, aquela que o Senhor deseja, e cada dia eu quero me aperfeiçoar mais e ser melhor mãe, melhor esposa, melhor irmã, melhor para Ti como filha, meu Pai, melhor filha para aqueles que o Senhor me deu como pais no meu coração. Pelo amor do Teu nome, Pai bondoso, nos ajude a sermos modelo, a amarmos ardentemente uns aos outros, a dedicarmos a nossa vida para o bem. Não deixa que situações externas afetem quem somos, alterem a nossa capacidade de discernir. Pai, livra-nos do maligno, nos aparte de toda sorte de mal. Pelo amor da tua misericórdia, guarda este povo, todos deste ministério, todos aqueles que o Senhor nos deu para cuidar. Nos ajude a enfrentarmos essas lutas juntos e a vencermos pelo nome do teu Filho. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja. Mensagem do céu.